Mais uma vez, bem-vindo à minha aula, meu amigo ou minha amiga dentista. Agradeço demais você ter aceitado o meu convite de vir aqui assistir essa aula. Essa aula tem duração de 30 minutos e nesses 30 minutos eu prometo que eu vou mudar a sua mentalidade em relação a muita coisa dentro da odontologia e também em relação à sua vida financeira pessoal. Eu vou começar aqui a compartilhar em tela cheia esses slides para a gente efetivamente começar a nossa aula. Então, o nome desse curso é Dentista de Excelência, porque eu vou falar de 5 pilares, 5 áreas de conhecimento que a gente, infelizmente, não aprende, não tem acesso a isso na nossa graduação. E, ao longo desses 12 anos de formado, eu adquiri esse conhecimento e o meu desejo aqui é compartilhar com os meus amigos, meus colegas, dentistas. Então, esses pilares, a gente vai já falar sobre eles. Eu queria só me apresentar rapidamente. Eu sou Norberto Neto, sou dentista há 12 anos, tenho graduação pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em odontologia, especialista em prótese e reabilitação oral, e também sou especialista em implantodontia. Mas eu sou expert em organização financeira pessoal, e organização para dentistas, organização de consultório, gestão, tudo que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, eu quero te dizer inicialmente que, independente do formato, do tipo de parceria, do ambiente em que você trabalha, tem alguns quesitos que você deve seguir, que a gente tem que seguir para se dar bem na nossa profissão. Você pode trabalhar no serviço público, em um consultório com parceria, você pode, em outro momento, alugar um espaço para o seu consultório, mas em cada momentozinho desse que você tiver no seu ambiente de trabalho, você vai ter que se comportar financeiramente falando, né, de organização das coisas, né, que eu estou falando aqui, você vai ter que se comportar de uma maneira correta para que seu consultório fature, que você consiga faturar bem com o seu trabalho. E se você pode pensar, mas isso não se aplica a mim porque eu só trabalho no serviço público e trabalho no consultório, mas é parceria, vou lá, trabalho e pego minha parte que o dono do consultório me dá e acabou. Mas não é bem assim. Se você, por exemplo, você vai ver até o final dessa aula que se você trabalha em um concurso público, ou enfim, qualquer tipo de serviço público, aquela é uma fonte de renda. Você vai ver lá no final, no último slide, que a gente tem uma planilha de controle financeiro pessoal, e que a primeira página dela é exatamente o controle das suas fontes de renda. E você que trabalha só como parceria. Beleza, mas quanto mais paciente você atender, mais você vai ganhar nessa parceria. E esses conhecimentos que eu vou te dar aqui é exatamente isso, para que você consiga atender bem, ganhar mais pacientes, conquistar os seus pacientes. Então, isso independe de onde e do formato de parceria em que você trabalha, certo? Então, vamos avançar aqui. Esse slide é só para mostrar uma média de salário, né, de dentistas aqui no Brasil. Pode variar de 2, 3, 4, 5 mil. A gente tem alguns projetos de lei em andamento para que a gente obtenha, né, um piso salarial nacional. Por exemplo, aqui em Teresina, Piauí, faço parte do quadro de funcionários da prefeitura, né? E a gente sim, a gente ganha um piso desejado nacionalmente. Mas isso não é a situação da imensa maioria dos dentistas, né? Então, como eu estou falando aqui, a minha dinâmica, ela é bem diferente, né? Porque uma parte, aliás, é parecida com a de muita gente. Parte do tempo eu trabalho como servidor público e o restante do tempo eu tenho o meu consultório e também outras fontes de renda. E aí, cada fonte de renda dessa eu tenho que saber organizar. De onde que ela vem, para que ela serve, se ela é fixa, se ela é variável, e com isso eu consigo me programar financeiramente. E é isso que eu quero te mostrar aqui como é que eu faço. Um dos objetivos, né? Uma das coisas que eu vou te mostrar aqui nessa aula, tá? Esse outro slide a gente vê os mesmos valores de salários médios dos dentistas, só que a gente vê um valor de salário, né, ou de rendimentos. Se você pegar esse valor mensal, o que seria isso por semana e o que seria isso por hora de trabalho? E isso é fundamental. Durante o curso a gente vai aprender sobre isso, né? Licencinha aqui só para beber uma água. Na parte de precificação dos procedimentos, a gente tem que entender isso, que a gente ganha por hora de trabalho. Então, aqui é só para você já ter uma noção, né? R$ 27,14, vou apontar aqui, né? 27,
Só um minutinho aqui, vou pegar o apontador. R$ 27, R$ 14, 24, R$ 43 por hora de trabalho. Isso no ambiente, né, para um serviço público, enfim, como um sistema de parceria. E a minha meta, né, e eu vou ensinar para você como que a gente faz isso, é que você valorize mais a sua hora. A nossa hora ela deve valer acima de R$ 100, acima de 150, acima de R$ 200, o valor líquido da nossa hora de trabalho. A gente tem que aprender a se valorizar e, principalmente, aprender a cobrar isso do paciente. O paciente pague pelo nosso serviço, pague adequadamente, né? Então, eu sempre digo nas minhas palestras, nas minhas aulas, né, que para exercer a odontologia, a gente precisa, sim, de muita dedicação, amor, estudo, tem que gostar da nossa profissão, né? Tem que investir muito em técnica, né, em conhecimento técnico, mas tem algumas habilidades que a gente, infelizmente, não adquire na faculdade, na graduação. Essa que é a verdade. E é esses ensinamentos, essas outras habilidades de inteligência emocional, inteligência intra e interpessoal, inteligência financeira, inteligência organizacional, digamos assim, esses tipos de inteligência é que eu fui me aperfeiçoando a cada dia. E eu quero abrir os seus olhos para isso, para que você também aprenda a fazer isso e evolua na sua carreira profissional. E pegando um gancho aqui, né, do assunto do outro slide, esses conhecimentos técnicos, né, a gente tem essa balança, essa gangorra aqui, os conhecimentos técnicos, você tem que ser, não significa que você tem que ser um dentista meia-boca, esse 30%, não. Você tem que ter um autoconhecimento e habilidade técnica, tá? Você tem que mostrar um serviço de excelência, porque senão o mercado vai te tirar da jogada, não tem conversa. Mas isso tudo, a sua excelência técnica, ela só vai contar 30 a 40% no total, né? No jogo, nesse jogo de cintura que o empreendedorismo na odontologia. Porque o restante 70% vai envolver, vai exigir de você conhecimentos em marketing, em gestão e outros tipos de habilidades, que é isso que a gente vai ver ao longo do curso, tá? Pessoal, os dentistas no Brasil, a imensa maioria dos dentistas só faturam até, vou voltar o slide aqui, até R$ 10.000 bruto por mês. Essa é uma realidade, tá? E então, se você fatura acima de R$ 10.000 por mês, você já está num grupo seleto de dentistas e de pessoas no Brasil, porque a grande maioria dos brasileiros fatura menos do que isso. Então, o que eu quero mostrar aqui ao longo dessa aula e ao longo do curso é que a gente consegue sim faturar bem mais do que isso e ter uma vida financeira mais tranquila e mais organizada, tá bom? Mesmo, a gente tem que trabalhar e saber se organizar em vários quesitos que são exigidos na nossa profissão. Então, algumas perguntinhas, né, que eu faço para os meus alunos nas minhas palestras e aulas é isso aqui. E eu queria que você se respondesse também, né? Respondesse essas perguntas. Você tem um controle total das suas receitas, despesas e da sua margem de lucro quando você faz um procedimento, uma restauração, enfim, qualquer procedimento? Você sabe o que fazer para conquistar um paciente, o que fazer quando um paciente não fecha um tratamento, por exemplo? Você sabe, poxa, será por que aquele paciente não fechou? Será que foi a minha postura, a minha imagem, a forma como eu apresentei o orçamento para ele? O ambiente, o consultório, o que foi que ele não gostou? O que é que fez esse paciente fechar ou não um tratamento, né? Que mais? Você sabe qual é a melhor opção de tributação, pessoa física ou jurídica? Eu já te adianto que até uma faixa de faturamento de até 6, 7 mil reais, beleza, pessoa física, mas a partir disso, pessoa jurídica não tem outra opção, porque é mais vantajoso para a gente. E no módulo de gestão financeira a gente vai ver isso. Tranquilizar você em relação à parte de impostos, tirar esse medo que as pessoas têm de pensar em imposto. Você vai entender qual é a melhor forma, tudo isso na aula preparada só para essa parte de tributação. Outra perguntinha, você sabe quanto você paga de imposto em cada procedimento? Você tem um planejamento para o seu salário mensal, para suas férias e principalmente para a sua aposentadoria? Então, esse curso ele é estruturado da seguinte forma, para que você aprenda, para que você enxergue as coisas da seguinte forma. O seu consultório, ele vai ser ali a tua fonte de renda,
Isso é uma empresa. Você tem que enxergar o seu consultório como uma empresa e essa empresa tem que ter saúde financeira para te dar lucro, para te dar o seu salário. Do seu salário, lá na sua vida pessoal, você faz o que quiser. Só que assim, eu vou te ensinar a organizar tão bem teu consultório que na sua vida pessoal você vai seguir a mesma lógica. Então as coisas vão ficar bem integradas, as coisas vão ficar organizadas financeiramente no seu consultório e na sua vida pessoal. É por isso que eu não tive como fazer um curso separando essas coisas. As coisas andam juntas. Na nossa vida de dentista, essas finanças, elas andam paralelamente, mas elas não podem se misturar. E é isso que muita gente faz, mistura as contas do consultório com as contas pessoais, tá bom? Então, para resumir aqui, o nosso consultório, o seu consultório, ele precisa de um administrador. Quem é esse administrador? Você, eu, né? Nós dentistas. A imensa maioria dos dentistas tem que trabalhar, atender e organizar o consultório. Algumas clínicas de maior porte, enfim, tem profissionais só para isso, né? Tem só o administrador, só o contador, enfim. Mas essa não é a realidade da imensa maioria dos dentistas. A gente tem que atender e tem que administrar o consultório e a nossa vida pessoal, certo? Meu amigo ou minha amiga dentista, se você olhar para esse slide, isso resume o nosso dia a dia, tá? Presta atenção aqui, que isso aqui resume o que é que a gente faz durante a nossa vida profissional e como a nossa vida pessoal entra aqui nessa jogada, tá? Então, essas setinhas aqui, estou apontando aqui, eu acho que você está vendo bem, né? Isso resume a historinha de cada paciente que entra no seu consultório. Então, você vai entender isso aqui e você vai expandir isso para todos os pacientes, certo? Então, o paciente ele vai entrar aqui numa porta de entrada que pode ser urgência, encaminhamentos, né, indicações ou ações de marketing. Beleza, o paciente entra aqui no seu consultório, ele vai avaliar tudo, localização, estrutura, seu atendimento, equipe, recepcionista, até chegar na sua consulta inicial. É aí que você tem que dar o seu show, você tem que dar o seu máximo para encantar, para conquistar aquele paciente. E a gente sabe, logicamente, consulta inicial, coleta de dados, exames, para que a gente possa fazer um planejamento e aí, em algumas vezes, a gente já passa um orçamento, sei lá, logo na primeira sessão. Mas para tratamentos maiores, a gente precisa de uma segunda consulta. E aí sim é que a gente mostra, apresenta para o paciente o planejamento, né, e as formas, o orçamento e as formas de pagamento. Beleza, fechou? A gente parte para outra fase, que é a execução do tratamento. Depois da execução, a gente tem a fidelização, porque você não deve fazer, a gente não funciona dessa forma. Atendeu, tchau, esquece o paciente. Não, a gente vai fidelizar o paciente, aquele paciente vai ficar retornando periodicamente para prevenção. Eu vou te ensinar as formas de fidelizar esse paciente, né? De você criar um vínculo daquele paciente gostar de você. Você é o dentista dele, da família dele, é o cara ou a doutora, a dentista, que cuida desse paciente, que tem um compromisso com ele. Os pacientes gostam demais desse cuidado, dessa conexão que a gente gera com a fidelização. Então, aqui é o histórico, né? É a jornada de um paciente. Cada paciente vai ter essa jornadazinha aqui com você, certo? Todos os seus pacientes. Beleza. Mas, além disso, né? Aqui eu dei um exemplo de um paciente. O que você faz rotineiramente? Beleza, mas o nosso dia a dia como é? Colocando aqui, ó, atendimento. Depois do atendimento, né? Se a gente pudesse só atender e ir embora para casa e não se preocupar mais com nada, seria maravilhoso. Mas as coisas não são assim. Terminou de atender, tem que organizar o quê? Fichas, radiografias, retorno. Tem todo um fluxo que a gente tem que organizar para deixar certinho para o retorno daquele paciente, não é isso? E aí vem a gestão de insumos, de pessoas, a gente tem que organizar a agenda e também a parte financeira do consultório. Então, esse é um fluxo que eu organizei muito bem e quero dividir isso com você. E além disso tudo, né? De tudo isso, tem o quê? A nossa vida pessoal. Então, a gente vê que isso consome demais o nosso tempo, né? O atendimento e o pós-atendimento. E depois disso vem o que? A nossa vida pessoal, a gente tem que cuidar da nossa saúde, da nossa família, dos projetos pessoais de cada um, que cada um tem os seus, não é isso? Então, se a gente não souber gerir, organizar, valorizar o nosso tempo, a gente não vai ter tempo para nada, porque a nossa vida de dentista sim, ela é puxada, ela exige muito da gente.
Então, você tem que aprender a se organizar bem em todos esses aspectos para que você tenha uma vida mais tranquila, né, ou menos estressante e mais próspera, que é isso que eu quero contribuir aqui com você. Então, meu amigo ou minha amiga, esse curso ele é estruturado da seguinte forma, com esses pilares ou essas disciplinas, né? A gente vai ver cada um deles. Marketing, atendimento, precificação, gestão do consultório e gestão das finanças pessoais, tá? Só te adiantando, você não precisa terminar todo o conteúdo de um módulo para passar para o outro. Você pode assistir paralelamente. Ah, hoje eu quero assistir isso aqui, hoje eu quero estudar isso. Até porque esses conhecimentos são interligados. Tem coisas lá na parte de precificação que você vai entender que você tem que ter um conhecimento de marketing e conhecimento de gestão de agenda, porque os seus horários têm que estar completinhos, tá? Para que você possa calcular bem o seu preço. Você vai entender isso na hora certa. Mas todos esses conhecimentos são interligados e ao mesmo tempo você pode assistir uma aula de um módulo e no outro dia de outro módulo que não vai ter problema. E assim, agora eu quero te explicar, né? O objetivo dessa aula que eu te convidei para assistir é esse, para você conhecer mesmo, né? Degustar o que é o conteúdo desse curso, o que é que você vai aprender aqui, tá bom? Então, no primeiro módulo, vou falar de neuromarketing e postura profissional. O que é esse neuromarketing? Não é uma palavrinha bonitinha de internet que eu estou inventando, não. Neuromarketing é o quê? O que a ciência estuda, quais são as formas mais efetivas de convencer uma pessoa a fazer alguma coisa, a comprar alguma coisa, a adquirir um serviço, não é isso? Então, por exemplo, na hora de fazer um vídeo, na hora de falar o conteúdo na sua rede social, na hora de conversar com o seu paciente, tem palavrinhas estratégicas que a gente pode usar para convencer, para atiçar o paciente, para triscar em pontos estratégicos na hora de vender, certo? Então, isso é o neuromarketing, né? São os gatilhos mentais, tá bom? Eu vou falar sobre a postura profissional, como que você deve se portar, a sua imagem, né? O tipo de conteúdo que a gente vai postar. Olha, entenda uma coisa, o dentista ele não precisa virar um blogueiro, não precisa virar influencer para ter uma rede social. E é isso que muita gente se bloqueia, né? Não dou para isso porque eu tenho vergonha, não quero expor minha vida. Enfim, você não precisa fazer isso. Tem um jeito certo de mostrar o seu conteúdo na sua rede social, tá bom? E aqui, o que que eu vou te mostrar? Os conteúdos adequados, o tipo, né, de conteúdos, melhores conteúdos, e também uma prática para gravar vídeos. Quando eu comecei, não era tão tranquilo assim para mim gravar vídeo. Eu errava, passava uma hora para fazer um vídeo de 2 minutinhos, né? Ainda não saía bom. Falava meio estranho, olhando para um lado, olhando para o lugar errado, não é isso? Até que eu fui pesquisando, contratei um profissional para me ajudar e aprendi. E é isso que eu quero facilitar a sua vida, né? Te mostrar como é que se faz isso. Um exemplo, para você gravar um vídeo de um assunto na sua área, na sua especialidade. Vamos lá. Implante dental. Em todo procedimento. Você começa com começo, meio e fim, mas eu te adianto. As coisas na rede social estão muito aceleradas. Dificilmente você consegue prender a atenção de uma pessoa. E esse é o segredo do neuromarketing. Você tem que prender a atenção de uma pessoa nos primeiros 3 segundos daquele conteúdo que você postou, seja uma foto, stories, feed, vídeo, qualquer coisa. Então você tem uma sequência certa e uma palavra estratégica para uma frase estratégica para começar o seu vídeo na rede social, tá? Então, em vez de você se apresentar como bom dia, eu sou o fulano, a fulano de tal, eu vou falar para vocês aqui sobre não sei o quê. Só isso já se passaram 10 segundos e a pessoa já passou o seu vídeo, certo? Então, tem palavras, jeitos estratégicos de começar um vídeo e a sequência correta. O que é o procedimento, para que serve, quais as indicações, a contraindicação e, no final, uma chamada para ação. O que é isso? É chamar o paciente para marcar uma avaliação ou mandar alguma mensagem, caso ele tenha dúvida. Só um exemplo do que a gente vai ver nessa aula, nesse módulo de marketing, tá bom? O segundo módulo, vamos lá, deixa eu respirar um pouquinho aqui. O segundo módulo fala de atendimento de excelência e vendas. Por que excelência, né? Isso aqui é uma jornada do seu paciente, tá? Então, a gente vai falar sobre as ações de marketing, né? Sobre como diminuir as faltas dos pacientes na primeira consulta, porque esse é o ponto onde os pacientes mais faltam. Ele viu sua ação de marketing lá, sua rede social, marcou uma consulta, mas muitos deles faltam, tá? Por quê? Porque ele não tem um vínculo com você ainda.
Então, a gente tem coisas, técnicas estratégicas para diminuir isso, para fazer com que o paciente realmente vá na primeira consulta. Ele chegando na primeira consulta é que a gente termina de pescar ele. Como? Com um atendimento bem feito, com uma consulta que encante esse paciente e que você consiga converter essa consulta, esse orçamento, né, num tratamento efetivo. Então, o objetivo do atendimento de excelência é esse, é você converter mais e vender mais caro, né? E fechar tratamentos maiores. Eu vou ensinar tudo isso para você. A gente tem que pensar na forma de vender tratamentos completos. E não é inventar procedimento que o paciente não precisa, não é isso. Não é ser desonesto com o paciente, não. Pelo contrário, é saber mostrar para o paciente o problema que ele tem e convencer ele a tratar esse problema. E principalmente através de uma postura profissional adequada, você convencer, você mostrar ao paciente que você é o profissional adequado para resolver o problema dele, que você está interessado, que você quer resolver o problema dele, que você não está ali só para pegar o dinheiro dele, entendeu? Quando o paciente sente isso em você, sente essa conexão, rapaz, é muito bom e isso gera uma confiança tremenda nos pacientes. Você vai ver, você vai experimentar isso, vai comprovar isso que eu estou te falando, beleza? O que mais que a gente vê aqui na parte de atendimento de excelência? A consulta, eu já falei, né? A forma certa de apresentar um planejamento e o orçamento do paciente, como negociar, o que fazer se o paciente não fechar, ou pedir para pensar, né? Que vai pensar, vai analisar, enfim e o pós-venda e fidelização do paciente. Aqui é só um resumo do que a gente vai ver, mas é um material assim de altíssima qualidade que eu preparei. Pode confiar que é muita coisa boa que vem para você aí, beleza? Módulo 3, precificação de procedimentos e da sua hora de trabalho. Como eu já falei, a gente ganha por hora, tá? Então, por isso que essa hora tem que ser valorizada. O nosso tempo é precioso, porque o dia só tem 24 horas, a gente tem muita coisa para fazer. Então, no nosso trabalho, esse tempo tem que ser valorizado e bem organizado e bem aproveitado para que a gente consiga faturar melhor, né? E ter um dia a dia mais agradável, uma vida mais agradável, não é isso? Então, na parte de precificação, a gente vai fazer um cálculo, né? Um treinamento para isso, para você saber quantificar, né, a sua hora de trabalho e a partir disso você abrir a sua mente para outras coisas, né? Para pensar dessa forma, olha, eu tenho que lucrar isso por hora. Então, quando você pensa num procedimento, quando você pensa numa situação, o procedimento desse paciente aqui vai durar tanto tempo, eu já sei que eu tenho que cobrar assim, assado, certo? Depende também da especialidade, por exemplo, odontopediatras, você vai ter que mudar a sua mentalidade se você ainda não cobra por hora, tá? Odontopediatra é que nem dentista nos Estados Unidos. Dentista nos Estados Unidos, eles cobram por hora de atendimento, não tem conversa. Ah, precisou de 2 horas, pois você vai pagar o valor de 2 horas pelo meu trabalho. É assim que funciona lá, né? E é assim que você deve pensar, repensar se você não faz assim ainda. Na parte de precificação, que é muito bom, gente, quando você passa, né, pensa no procedimento, dá um preço e tem a certeza de que você vai ter lucro com aquele procedimento. E não ficar naquela, poxa, trabalhei aqui, não sei se está certo esse valor que eu passei, se está dando lucro, né? Outras coisas que a gente aprende na parte de precificação é que você tem um teto mínimo, né? Um valor base ali do seu procedimento, da sua hora, que é o que eu já falei aqui, né? E a gente vai trabalhar para lucrar sempre acima disso, tá bom? Por quê? Porque vai ter procedimentos que você não vai atingir, mesmo com todas essas técnicas de precificação, mas tem situação que você não atinge a sua hora mínima, o valor da sua hora mínima pelo seu trabalho. Quer um exemplo? Você atendeu um parente, seu pai, sua mãe, você não vai cobrar por isso. Eu acho que não, né? Então ali você não teve lucro. Só que vai ter outro procedimento que você vai ter um lucro no valor de o dobro do que você estipulou para a sua hora de trabalho. Então uma coisa vai compensando outra, certo? Então tem procedimentos que a margem de lucro é bem maior. Tem procedimentos que você, por exemplo, precisa repetir e não vai cobrar do paciente. Isso consumiu todo o seu lucro. Então uma coisa vai compensando outra. Então quando você aprende o princípio da precificação, né? Entende isso e não é coisa de outro mundo, é bem tranquilo de entender. Basta você abrir a sua mente para isso, para esses conhecimentos que eu estou aqui para te mostrar, certo? Então, quando você aprende sobre isso, você passa a raciocinar de outra forma,
na hora de passar o preço, na hora de realizar os seus procedimentos, tá bom? Então, aqui a gente vai, você vai ter acesso a planilhas, né, de planejamento e orçamento, ao custo de cada tratamento, você vai ter um controle rigoroso. Não adianta você receber um pagamento do paciente e achar que aquilo tudo é lucro. Você tem que reservar aquilo ali para o custo daquele tratamento, certo? Depois tem a planilha de precificação. Na parte de gestão, a gente tem gestão de agenda financeira, de materiais e equipamentos. A gestão de agenda, meu amigo, minha amiga, eu vou te mostrar aqui, é, é uma forma, né, bem mais organizada de a gente, como já diz, né, organizar a nossa agenda e os nossos horários. Vou mostrar os arquivos aqui para você ver. Na parte de organização financeira, você vai ver tudo sobre a organização do consultório. Fluxo de caixa, tem uma planilha muito bacana sobre fluxo de caixa e tudo que você precisa. Reserva de emergência, capital de giro, investimentos, não é isso? Tudo de forma bem simples e prática para você entender. E para você ter o controle exato, rigoroso de tudo que entra e tudo que sai do seu consultório. E principalmente você ter a condição de se organizar, de ter o seu salário, né? De se organizar no médio, longo prazo, de ter uma aposentadoria, tudo isso, de tirar suas férias com tranquilidade, de poder de repente, se afastar do consultório com tranquilidade, né? A gente vai falar sobre os seguros de vida, sobre os seguros de afastamento de trabalho, porque tudo isso está interligado. A gente vai falar de blindagem financeira, que é o quê? É o que eu acabei de falar. É você ter um seguro de afastamento, tá? Por quê? Você organiza tudo, tá tudo beleza, você adoece, passa um mês, 2 meses afastado do consultório, e aí? Aquele seguro vai te suprir durante aquele tempo e o seu caixa, o seu financeiro não vai ficar abalado, certo? É só um exemplo bem básico do que a gente vai ver por aqui. Beleza? E para finalizar o nosso curso, na verdade, esse módulo 5 é um brinde, né? Um extra. Só que, como eu falei no início, eu não podia deixar isso solto. As coisas são interligadas. Então, se você organiza bem seu consultório, você vai organizar bem a sua vida pessoal. Então, é isso. No módulo 5 a gente vai ver, falar algumas, né, aprender sobre padrão de vida, sobre organização financeira, sobre blindagem patrimonial, tipos básicos de investimento. Eu não quero ser aqui, eu não sou especialista em investimentos. Eu sou expert, é diferente. Eu aprendi, eu estudei, eu entendo melhor do que muita gente. Só que eu vou te mostrar os tipos básicos de investimento e por que que você precisa saber disso, tá? Mas para se aprofundar, logicamente, você vai ter que estudar em outras fontes, não é isso? Então, métodos de organização financeira e as planilhas de controle. Essa aqui, meu amigo, minha amiga, é um material assim de ouro que você vai ver aqui, beleza? E noções básicas de investimento, como eu falei. Então, vamos lá. Agora eu vou te mostrar aqui esses documentos. O que que você vai ver aqui durante o curso, né? Esses materiais de apoio, beleza? Então, agora eu vou te mostrar. Então, meu amigo, minha amiga, vamos lá. Vamos conhecer quais são os materiais de apoio que você vai ter acesso aqui, ó. Então, aqui é a agenda segmentada. Todos esses arquivos, pessoal, você vai poder usar em qualquer plataforma, no celular, no seu computador, no seu Drive, tá? Aqui é só para você visualizar. Então, aqui é a agenda segmentada. O que que significa cada segmento desse? Por exemplo, aqui na esquerda, né? São os tratamentos, são os pacientes que estão em tratamento e o tratamento já está pago, né? Isso que eu falei. Você tem que ter uma planilha de controle do que o paciente pagou e o que que você pode efetivamente considerar como lucro e o que que isso aqui vai ser custo do tratamento desse paciente. Todo tratamento tem custo, não é isso? Essa outra coluna são pacientes que estão em tratamento, mas eles estão pagando parcelas, ou seja, a cada vez que aquele paciente vai entrar dinheiro no consultório, entendeu? Então é uma forma é uma dinâmica diferente na gestão de finanças desses pacientes aqui. Se é um paciente de parceria, né, que você atende por parceria ou vai pagar para alguém fazer, também tem outro segmento aqui na agenda, né? Perdão. Vamos lá. Esses outros aqui em vermelho são pacientes que estão esperando para serem agendados. Alguém que indicou você, o paciente entrou em contato.
paciente que veio da rede social. Esse aqui, e junto com o funil de vendas, são pacientes que estão ali no radar para entrar na esteira ali, né? No nosso consultório, beleza? Então é diferente você ficar recebendo mensagem de paciente, sabe? Ah, esse aqui é de onde? Você olha para a agenda e vê que, ó, esse paciente aqui, por exemplo, se um paciente já pagou e está em vermelho, significa que você está atrasado no tratamento dele, entendeu? Se o paciente já pagou e está em verde ou está em amarelo, aqui o nome desse paciente significa que você está andando bem. E assim sucessivamente, beleza? Então é uma forma melhor de se organizar.